Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Continuando com a proposta sopa, hoje vamos de sopa de cebola. A sopa de cebola é um clássico francês servido ao redor do mundo, também conhecida como a sopa da madrugada. Essa sopa ela é mais escurinha, mais caramelizada, usa vinho e conhaque. E como eu não sou todo mundo e não gosto desse tipo de sopa, que a cebola fica mais escura, mais caramelizada, eu vou fazer uma sopa diferente. Essa sopa que eu vou ensinar para vocês é famosa no Ciargesp em São Paulo. E olha, gente, fazem fila para tomar essa sopa. E tem um segredo nessa sopa, que é o caldo de carne. Então, eu vou ensinar esse caldo de carne para vocês e em seguida a sopa. Vamos lá? Para o caldo de carne, vamos primeiro ligar o nosso fogão. Colocar um fio de azeite. E manteiga. Você pode usar manteiga ou margarina. Eu estou usando 2 colheres de manteiga, sem sal. Se você for usar margarina, cuide com sal. Gente, eu cometi uma cave no vídeo passado. Eu falei que colocava a manteiga para não queimar o azeite. É ao contrário. A gente coloca o azeite para não queimar a manteiga. É dose, né, gente? Mas erros acontecem. Mas corrigir. Espere a manteiga derreter e nós vamos serar a carne. Enquanto ela está derretendo, vou falar os ingredientes. Eu estou usando 500 gramas de músculo, uma cenoura grande picada, uma cebola grande picada, um taro de alho poró picado, um taro de salsão picado, pimenta. Use pimentas em grãos, tá, gente? Não usem a pimenta normal. Eu estou usando pimenta jamaicana, mas você pode usar a pimenta do reino em grãos. Não use a natural, aquela que já vem moída, porque daí não vai estar aquele sabor. A gente quer que acentue o sabor. Folhas de louro, estou usando 3 folhas de louro pequena e sal e 3 dentes de alho inteiro. Primeiro nós vamos serar a carne. E como todo preparo precisa daquela crostinha no fundo, vamos serar a carne até ela ficar selada de todos os lados e fizer aquela crostinha. Pegar o fundo, tá, gente? Vamos deixar aqui parado fritando essa carne. Agora que a nossa carne está pronta, vamos dar continuidade ao nosso caldo. Adicione a cebola, a cenoura, salsão, o alho poró, os dentes de alho, a pimenta, as folhas de louro e o sal. Vamos misturar. Para esse caldo a gente utiliza 1,5 litro de água. Vamos pôr a água. Olha, estou encantada com o cheirinho desse caldo. O caldo de carne, ele leva de 4 a 6 horas para ficar pronto. E ele usa carcaças assadas e carnes. Esse caldo é um caldo mais simples e é praticamente ele que eu vou usar em todas as minhas receitas. E você vai ver que é tão bom quanto. Vamos fechar a panela. Quando começar a sair o vapor, vamos abaixar o fogo e deixar cozinhando por 1 hora, ok? E nós temos um segredo que eu já mostro. Panela fechada, vamos para o ingrediente principal da nossa sopa.
Nada como um bom vinho, né? Daqui a pouco eu volto. Passado 1 hora, vamos ver como ficou o nosso caldo. O caldo tá pronto. Vamos para a sopa? Vamos agora para a nossa sopa. Para a sopa eu vou precisar de 500 gramas de cebola cortada em finas lâminas, 300 gramas de trigo, 3 colheres de sopa de manteiga e sal, só para a gente ajustar o sal, tá certo? Vamos colocar a manteiga. Um pouquinho de azeite para não queimar a manteiga. Adicione a cebola. Vamos fritar a cebola até ela ficar bem transparente. Leva um tempinho, então, enquanto você está fazendo a cebola, tem o seu vinho por perto. Ó, gente, é esse ponto que a gente quer. Vamos adicionar o trigo aos poucos, não coloque o trigo tudo de uma vez só. Adicione um pouco, mexa, misture bem. Se você adicionar o trigo tudo de uma vez só, ele vai acabar empelotando. Então adicione bem aos poucos. Adicionar mais um pouco. Vamos adicionar um pouco do caldo. Vai adicionando o caldo até você ver que o trigo tá desmanchando. Desapareceu o trigo, você não tá mais vendo o trigo, coloque mais um pouco de trigo. Vamos adicionar o restante do trigo. E agora vamos completar com o caldo. Adicione só o caldo, do caldo de carne que a gente preparou. Abaixe o fogo. E vamos completando o caldo até que a nossa sopa fica cremosa. Nossa sopa está pronta e bem cremosa. É assim que ela tem que ficar. Vamos regular o sal. Não coloque muito sal, porque o caldo que a gente preparou já tinha sal. Então vamos pôr o sal e experimentar para ver se tá bom. Tá levemente adocicada, vamos pôr um pouquinho mais. Agora sim. Nossa sopa está pronta. Vamos servir? Existem várias formas de você servir essa sopa. Uma delas é você servir num prato convencional de sopa, jogar queijo ralado, parmesão, gruyère, ou então colocar numa cumbuquinha,
Pega o pão francês amanhecido, você pode cortar em fatias, colocar no forno para torrar. Aí se usa essa fatia de pão francês na cumbuquinha, coloca sobre a sopa, afunde o pão francês e joga o queijo gruyère ou queijo parmesão e coloca no forno para gratinar. Ou vai ser como eu estou usando um pão pequeno italiano. O que eu fiz? Eu cortei a tampa do pão, tirei o miolo, não tirei tudo, tirei só uma parte para a gente colocar a sopa. Pressione o pão, pressione embaixo, nas laterais, para que ele faça uma camada protetora, para que a sopa não passe, tá? Vamos colocar a sopa no pão. E jogar uma bela quantidade de queijo gruyère. Vamos fazer a mesma coisa com outro pão. Esse já estava pronto, então vou mostrar como que faz o outro. Você põe a sua mão, ou você faz com uma faca ou com a mão. Minha mão tá limpa, tá? Tire o miolo. E pressione. Assim. Vamos pôr a sopa. E agora o mais importante, o queijo. E vamos levar ao forno para gratinar. Mais ou menos uns 10 minutos. Já volto. E a nossa sopa está pronta. Se você gostou dessa receita, tem um like, compartilhe com um amigo seu. Se você é novo no canal, se inscreva, você vai estar ajudando em muito o nosso canal. Gente, essa sopa também é para comer com a tampa do pão, mas ela está tão gostosa que a gente acabou comendo a tampa antes para ela ficar pronta. Mas olha que maravilha. Faça em casa. Garanto que vocês vão adorar essa sopa. Até a próxima. E não esqueça do acompanhamento principal.